João Batista, ele teve um ministério relativamente curto também, e ele teve, como disse, uma das características do seu ministério, uma dieta bem peculiar e uma moda também. Ele se vestia de uma maneira não tão bonita assim, com peles de camelo e tudo mais, mas esse não é o X da questão. Ele é conhecido como o maior profeta, filho de mulher e tal. Realmente ele foi uma pessoa extraordinária, teve o privilégio de batizar Jesus Cristo, né? Teve aquela vivência lá, ouviu a voz de Deus falando a respeito do seu filho amado. Vou pedir para reduzir alguns decibéis, por gentileza, só no retorno. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, aleluia, pronto, melhorou. E foi uma pessoa extraordinária, de uma fé sem igual, reputado como um dos maiores então, mas houve um momento crítico em sua vida, onde ele foi preso e estava encarcerado, na iminência da morte, sujeito às aflições típicas de um cárcere romano, desde suscetível a doenças, suscetível ao flagelo físico ali, da insalubridade do lugar. E ali na prisão ele sofre. Ali na prisão surgem algumas dúvidas e culmina com um recado, com uma pergunta enviada por seus núncios ali para Jesus Cristo, perguntando se Jesus era Jesus mesmo, se era o Cristo, se era o Salvador, ou se deveriam esperar por outro. Assim, um momento bem crítico, né? Como é que uma pessoa tão fervorosa, tão grande como ele era, estava vivendo esse momento de crise, de dúvidas, de reticências e tal. Mas ele superou. Isso não desmereceu ele, não tirou dele o título de homem de Deus, de grande profeta, mas foi um momento de crise, um momento crítico que ele enfrentou. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Que mesmo você sendo o maior homem de Deus aqui da nossa cidade, a maior mulher de Deus de nossa cidade, há ocasiões onde vem dúvidas em nossa mente. Porque às vezes você é o cara mais fiel da igreja e de repente uma enfermidade tão dura aflige você. E você pensa, por que eu, sendo tão fiel a Deus, não sou um bandido, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca desejei o que é do outro, e mesmo assim, essa doença tão ruim está me assolando? Ou apesar de eu ser dizimista, de eu ser uma pessoa tão comprometida com a obra, estou enfrentando essa crise financeira tão grande, tão longa, que já perdura há tanto tempo, e pensamentos ruins começam a ser semeados em nossa mente. Às vezes damos até guarida a eles, os alimentamos e eles vão crescendo. E eu quero refletir acerca disso, acerca de João, a respeito da pessoa dele e da postura dele nessa crise, e a respeito de Jesus Cristo, a postura de Jesus também para com João. João, ele havia cumprido o ministério dele. Ele havia cumprido, ele estava no cárcere, mas ele não deixou algo por fazer, não. Ele foi um arauto. Ele ministrou a palavra certa no tempo certo. Fala aos irmãos que Deus tem uma expectativa em relação a nós. Cada um de nós temos recebido incumbências da parte de Deus, responsabilidades da parte de Deus. Mas chego a dizer a vocês que se você não abraçar realmente o seu chamado, o tempo passa e você não cumpre o propósito de Deus para a tua vida. Você simplesmente não exerce o seu ministério. Eu conheço tantas pessoas talentosas, pessoas vocacionadas, pessoas com aptidão tremenda para fazer a obra do Senhor, mas que por tantas preocupações desse mundo tornaram-se como a semente que caiu entre os espinhos
tornaram-se sementes infrutíferas, um solo infrutífero. Nós temos um período, uma ocasião, um tempo em que podemos obedecer ao chamado e fazer a obra de Deus. A Bíblia fala para nós trabalharmos enquanto é dia, porque a noite vai vir quando não vai ser mais possível trabalhar. Então mostra uma certa temporariedade, a qual nós não devemos perder essa oportunidade. João, ele disse a respeito de Jesus, que importa que ele cresça, importava que Jesus crescesse e que ele diminuísse. E vemos nesse capítulo 11, João efetivamente diminuindo. E isso não é fácil, você lidar com essa sua diminuição. Eu vi uma ilustração uma vez que eu achei bem interessante. Falava sobre a estrela de Belém que guiou os reis magos até Jesus. Que quando os reis magos chegaram até Jesus, sabe o que aconteceu com a estrela? Não se fala mais dessa estrela. Sumiu. A estrela ali não era o X da questão. O X da questão era Jesus. Jesus era o que era importante. E nós somos como essa estrela. E temos uma responsabilidade de conduzirmos pessoas até Cristo Jesus também. Mas, quando estes encontram a Cristo Jesus, de certa forma nós devemos sair de cena. Mas o que acontece, às vezes, as pessoas encontram a Jesus, os reis magos encontram Jesus e a estrela está lá. Ei, eu estou aqui, olha para mim, não esqueça que foi eu que te guiei até Jesus e tal. E não sabem lidar com o momento de sair de cena, não sabem lidar com o tempo de fazer em secreto. João não estava mais com multidões ao seu redor. A companhia de seus discípulos havia sido substituída pela companhia de ladrões e de assassinos naquela prisão. Queridos, algo horrível é a prisão. A prisão é algo horrível. Pode ser até cela especial, mas em você não poder sair de um lugar e ter que ficar ali dias, meses, anos a fio. Eu tive a oportunidade uma vez de conhecer um presídio, por dentro do presídio, um presídio em Tocantins, na capital, em Palmas. Que ambiente terrível, que lugar de sofrimento. Eu não acredito que a prisão aqui de João fosse muito melhor do que essa, não. E João estava lá, sofrendo, veria a luz novamente, talvez vivendo um dos momentos mais críticos de sua vida, como ele nunca havia vivido. Todos nós enfrentamos dificuldades corriqueiras no nosso cotidiano, queremos sempre um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de beleza, um pouco mais de lisura no cabelo, um pouco mais disso e daquilo outro. Mas esses não se tratam assim de grandes problemas, mas hora ou outra a gente enfrenta problemas grandes de verdade, onde a morte bate na nossa porta e diz: vem cá, eu estou pertinho de você, qualquer momento eu estou te levando. Crises de verdade, e João estava vivendo esse momento. E em ocasiões assim, você começa a pensar a respeito do que você fez na sua vida. Você começa então a se lembrar muito mais do que você fez do que propriamente do que você haveria de fazer. E talvez João se lembrasse então de Jesus Cristo, do momento em que ele batizou a Jesus, aquele momento tão glorioso, com Jesus com um rosto tão esplendoroso, uma voz tão impactante vinda do alto, declarando amor em relação ao Filho. Talvez naquele momento ele se achasse invencível. Talvez naquele momento ele se achasse um colosso inabalável. Às vezes nós estamos na igreja, sentimos um toque de Deus tão maravilhoso e você diz: nada vai me abalar. Eu posso sair daqui
pode acontecer o que for, que nada vai me abalar. Igual quando eu assistia filme do Bruce Lee, e voltava para a casa do cinema, treinando os golpes nas árvores. Não sei se isso já aconteceu com você, Gilson. Assistia o filme do Bruce Lee e ficava chutando os postes, chutando as árvores, doido para encontrar um assaltante no meio do caminho, com a faca ainda de preferência, para você testar aquele golpe fatal. Então, estamos aqui na igreja e momentos gloriosos, ambiente espiritual, e a gente pensa, realmente, não, que benção. Mas depois a gente sai, vamos para uma penumbra, a noite nos acerca, e aí a nossa fé é efetivamente provada, e então nós somos chacoalhados, e você é desafiado a provar para si mesmo se você realmente tem fé. O pastor está aqui, o pastor interage com vocês, o pastor tem expectativas em relação a vocês, eu estimulo a confissão pública de fé de vocês, mas assim, queridos, querendo ou não, é você e Deus. Daqui a pouco a gente vai, eu vou para a minha casa, você vai para a sua, mas você no secreto do seu quarto, você deve dizer para si mesmo a respeito da fé que você tem em Cristo Jesus. E talvez João preso, Jesus solto, o amigo mais importante de João na rua. Será que Jesus não deveria salvá-lo? Por que meu primo não me salva? Por que Jesus não me tira desse cárcere? Por que Jesus, com os 12 discípulos, com uma turba, não me tira daqui? Ou lançando uma palavra poderosa, não faz quebrar essas correntes, de desmoronar o presídio e me permitir sair daqui e voltar ao convívio? Se bem que, ainda mais porque do lado de fora eu posso continuar pregando, eu posso continuar anunciando a grandeza do Senhor. E Jesus não faz isso. Jesus não o liberta. Ele havia falado de um Jesus libertador. Ele cria em um Cristo libertador, mas ele estava preso. Perceba aqui aparente contradição, queridos. E às vezes você prega de um Jesus que cura e você está doente. Você prega de um Jesus que traz paz, mas você se encontra perturbado com tantas coisas. E era necessário que Jesus, mesmo tendo os discípulos ali o tempo todo com ele, Jesus os alertasse: olha, não se turbe o vosso coração, pare, não tenha medo, creia em Deus, creia também em mim. E ali, nas escuras, fétidas e mofadas prisões romanas, dúvidas afloram na mente de João. Será que eu estou enganado? Será que Jesus é o Cristo mesmo? Será que não é tolice isso que eu fiz? Mas eu ouvi aquela voz. Eu falei para os meus discípulos que ali era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Pode um negócio desse, irmãos? Irmãos, graças a Deus que esse texto está na Bíblia. Porque isso é uma palavra de estímulo para mim e para você. Porque às vezes pensamentos assim também passaram em sua mente. Nós vemos aqui a normalidade de João, como ele era uma pessoa normal, como nós somos pessoas normais também, né, em certo aspecto. E ele passou esses questionamentos, uma insegurança, dúvidas. Ali naquela absoluta solidão, teve a sua fé fortemente questionada, alvejada por pensamentos. E pensamentos assim virão. E existem pensamentos que têm a origem em nós mesmos, na nossa dialética, nos nossos questionamentos individuais, mas existem pensamentos que têm origem maligna. Houve uma ocasião em que Pedro falou para Jesus que Jesus não deveria morrer, e era o Satanás que estava ali, agindo ali num Pedro tão maravilhoso, que tempo atrás havia dito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
e que nós possamos ter maturidade espiritual até para identificar o dedo de Satanás, a intervenção de Satanás, as sugestões dele em nossa mente, que eu não tenho um pingo de dúvida da capacidade que ele tem para sugerir maus pensamentos, danosos pensamentos para cada um de nós. E ali, no meio daquele conflito, o que ele faz? Ele foi até Jesus. Foi buscar respostas no próprio Cristo Jesus. Queridos, eu acho isso lindo, lindo. E é o que eu quero fazer. Se eu sorrir, quero sorrir com Jesus. Se eu chorar, quero chorar nos pés de Jesus. Se eu tiver dúvidas, vou levá-las até Jesus. As mais sinceras dúvidas, dúvidas honestas. Senhor, realmente eu não estou entendendo, não estou crendo. A tua palavra fala isso, eu estou vivendo isso, eu ainda não concordo, Senhor. Ainda não... Me ajuda a entender. Me ajuda a crer, me ajuda a perceber algo que está oculto, que eu ainda não percebo. Ele buscou respostas no próprio Jesus. E eu desafio você a buscar respostas em Cristo Jesus. E eu creio que Jesus responde, eu creio que Jesus fala. Ele já falou comigo, tem falado. E eu creio que ele já falou com você também. E ele tem muito que falar com você. Que possamos buscar as respostas que precisamos em Cristo Jesus. Na dúvida, vou para Jesus. Então João recebe a visita, certamente ali dos seus discípulos. E João então chega em algum dos discípulos e diz assim: vem cá, meu amigo, eu quero que você vá até Jesus e pergunte para ele se é ele mesmo o Cristo. É ele mesmo aquele que estava por vir? Ou devemos esperar outro? Mas João, não foi tu que nos disse que era o Cordeiro de Deus? Não. Eu quero que você vá lá. Faz essa pergunta para ele. Eu quero ouvir o que ele vai dizer. E eu fico imaginando, talvez, uma confusão na mente dos discípulos de João. E quando o discipulador está confuso, uma confusão também abate os discípulos. Sua fé, suas convicções, suas dúvidas trazem repercussão para uma série de pessoas. No teu trabalho, no teu ambiente familiar, na igreja, na sua célula. E o que acontece? Os discípulos que ele orientou estavam agora em busca de uma orientação. Eles vão até Jesus. Certamente Jesus já sabia do questionamento deles. Jesus já sabia muito bem o que estava acontecendo com João. E a resposta ao questionamento se deveríamos esperar outro, se deveriam esperar outro, a resposta é que não é necessário esperar outro. Atos 4,12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro lugar, não há outro nome, senão o nome de Jesus Cristo. E eu estou aqui nessa noite para dizer isso para você, que o nome de Jesus é o nome mais importante. A pessoa de Jesus é a pessoa a quem você deve se apegar. É a pessoa a quem você deve entregar a sua vida. É aquele que tem capacidade para transformar você, para te preencher mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Se bem que a resposta de Jesus não foi necessariamente nesses termos, um não desenhado. Mas a resposta, com certeza, o significado era esse. Eu fico imaginando, então, os discípulos perguntando isso para Jesus, os discípulos de João, e talvez me confundi aqui, os discípulos de João perguntando para Jesus. E eu fico imaginando a resposta de Jesus, por exemplo: como assim?
Como assim João está duvidando de mim? Ele não deveria duvidar. Ele é um dos grandes profetas. Estou decepcionado com João. Esperava isso de qualquer pessoa, menos do meu próprio primo. Ele havia visto ali, quando no meu batismo, os milagres e tal. Não foi essa a resposta de Jesus. Nós vemos brandura no falar de Jesus Cristo. Nós vemos paciência. E eu não tenho dúvida a respeito da paciência que o Senhor Jesus tem com cada um de nós e a paciência que Ele tem, inclusive com as suas dúvidas e talvez ainda com a sua incredulidade. Certa vez, um pai de um menino endemoniado chega em Jesus e diz: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ele declara que a sua fé é pequena. Fala-se da semente da fé como uma semente de grão de mostarda, e há quem diga que minha fé então não é nem do tamanho de um grão de mostarda, então. E aqui ele coloca o si, ele duvida, ele já havia se frustrado com os discípulos, mas esse pai continua insistindo com Jesus, declarando a sua incredulidade. E o que Jesus faz? Jesus tem paciência com ele, Jesus liberta o menino. Jesus é lindo, queridos. Jesus era rigoroso, todavia, com os fariseus hipócritas, religiosos. Com eles Jesus era rigoroso. Eu percebo Jesus sendo paciente, por exemplo, com Elias. Quando, vivendo um momento ali de luta, desejando a morte. Jesus sendo paciente com Tomé. Se eu não triscar ali no buraco, ali na mão ferida, na ferida, eu não vou crer. E às vezes eu penso que Tomé, o pessoal fala que ele era incrédulo, né? Mas às vezes eu penso que Tomé era um cara que realmente não cria, à semelhança dos outros discípulos. Só que os outros discípulos não tinham coragem de falar e Tomé tinha coragem de falar. E quando Jesus escolhe Tomé para ser um dos 12 discípulos, depois de 2 anos Jesus diz: caramba, não era para eu ter escolhido Tomé. O cara é cético demais. Não, Jesus não se arrependeu de escolher Tomé, não. As dúvidas de Tomé eram sinceras, ele era aberto, ele era franco. E nós devemos ser francos com Deus. Não quero que você seja aqui na igreja algo que você não é. Se você está cheio de fé, querido, parabéns. Mas se hoje você está inseguro e com dúvidas, com questionamentos, Deus, Ele não te rejeita, e Ele te ama, e Ele quer estar perto de você. Se você não acredita em Deus, Deus acredita em você. Amém, queridos? Tenha fé. Jesus não reprime João. Jesus compreendia a dor e a insegurança de João. João não seria punido por causa disso. E definitivamente Jesus não havia se esquecido de João. Apesar de João estar preso, Jesus solto, Jesus não ter ido lá fisicamente, mas Jesus não havia esquecido de João, da mesma forma que Jesus não esqueceu de você. Da mesma forma que Jesus não esqueceu de você, e Ele não está alheio aos seus sofrimentos, aquela lágrima que molha o travesseiro, aquele sofrimento teu que te faz ficar acordado até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Deus não se esqueceu de você. Oh, João, é certo, João, que esse teu sofrimento logo haverá de passar. Aquele sofrimento de João, aquelas vestes sujas, fedidas, haveriam de ser substituídas por vestes reluzentes. E as dúvidas, enfim, seriam substituídas por absolutas convicções,
porquanto de um viver novo, de um novo céu e uma nova terra, face a face com Jesus Cristo. Sua pele, ferida pelo sol, seria transformada. Jesus não foi até a prisão e salvou João Batista. A própria resposta de Jesus a João Batista não foi necessariamente a que ele esperava ouvir. Jesus disse o quê? Vamos lá para a Bíblia. Digam a João que os cegos estão vendo, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Digam isso para ele. E queridos, Jesus, ele é lindo, ele é especial, ele é maravilhoso, ele é inteligente e ele é Deus. E ele fala com o povo dele, mas nem sempre ele fala o que você quer ouvir. Mas o que ele fala é o suficiente. Jó faz inúmeras perguntas para Deus, questionando Deus no finalzinho do livro. E das perguntas que Jó fez, Deus não respondeu nenhuma. Metralhou Jó com novas perguntas. Onde é que você estava quando eu criei isso daqui tudo? Me diga aí se você sabe tudo mesmo. Mas Jó, ao ouvir as perguntas de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ele se dá por satisfeito. Às vezes você se apresenta diante de Deus com uma série de perguntas, dúvidas, questionamentos e tal. E aí Deus fala contigo uma coisa às vezes tão sutil, tão simples. Mas aquela voz ímpar, no íntimo do seu coração, é o suficiente para te dar, para gerar convicções tremendas em seu coração, te estimular o amor, uma fé indizível até o final de sua vida. Tive experiências na minha juventude, na minha adolescência com Deus, que até hoje ecoam em minha mente, ecoam em meu coração, as quais eu não esqueço. Jesus pede que relatem suas obras. E lembra, vai lá, fala para João o que aconteceu, o que tem acontecido. Lembra lá João. E há ocasiões em que nós devemos, em meio às tormentas, devemos nos lembrar o que o Senhor já fez por nós. Esse exercício mental, ele é de absoluta necessidade e importância. Você parar às vezes em meio à tormenta e lembrar que Jesus já te curou, que Jesus já te libertou, que você já foi impactado pelo Senhor. Lembrar das vezes que você chorou na igreja, na presença dEle, movido pelo Espírito Santo. Você se lembrar da provisão dEle, do cuidado de diversas ocasiões, onde Ele abriu portas extraordinárias que você não imaginava, não esperava, Ele abriu, mudou a sua vida completamente. Você não teve a sua vida mudada por Jesus? Você não teve a sua vida completamente voltada, transformada para uma outra direção por causa de Jesus? E nós não podemos esquecer isso. E eu, como discípulo de Jesus, estou aqui para relembrar você, te ajudar a relembrar do que Jesus Cristo fez em tua vida. Onde você estava antes, onde você está agora, onde Cristo te colocou. O que Jesus estava fazendo e o que Ele haveria de falar. João, eu vi pessoas sendo curadas e libertas. Eu vi drogados sendo curados. Eu vi prostitutas sendo transformadas, sendo libertas. Eu vi, João, homens agressivos, brutos, se tornando afáveis e mansos. Eu vi o Senhor agir. João, não é necessário esperar outro. Fala para o seu vizinho aí. João, não é necessário esperar outro. Não é necessário esperar outro. Realmente é este. João, realmente é este. É verdade, João. É este. E eu me lembro de uma história em que um viajante ali naqueles desertos lá do Saara, lá na África, ele vê o seu cantil
secar e não encontrava outro lugar ali em sua viagem, não encontrava onde abastecer esse cantil. A sede foi lhe arrebatando, estava à beira da morte. Você consegue imaginar essa cena? Aquele mundaréu de areia, o cara morrendo de sede, com a língua seca, precisando de água e não tem água. De repente ele avista de longe uma choupana, uma choça, uma casinha velha, um casebre, e vai correndo para essa casa, na esperança de que ali houvesse água. Quando ele chega, encontra um poço com uma manivela, a qual deveria ser acionada para que jorrasse água. Uma bomba, né? Uma bomba manual para se aciona ela repetidas vezes e ela faz jorrar a água. E ele assim aciona a bomba, mas não sai água nenhuma. Então ele se desespera. Olha ao redor e encontra um cantil num lugar ali daquela choupana. E quando ele pega o cantil, tem água no cantil. Mas tem uma frase assim no cantil dizendo: Senhor viajante, não beba essa água. Coloque essa água na bomba e então você acione a manivela que vai jorrar água do poço. Pam, 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 pam. E aí ele coça a cabeça e fala: eu bebo essa água ou despejo essa água na bomba para eu conseguir então tirar muita água? E ele pensa, não é possível que alguém ia querer fazer uma maldade dessa comigo. Ele crê, despeja aquela água dentro da bomba lá do poço, depois começa a acionar, ferro com ferro, aquele barulho seco, mas então começa a jorrar água, uma água pura, uma água limpa, e ele se alegra, e ele toma banho naquela água, ele bebe aquela água, ele se encharca naquela água, ele enche o cantil dele, ele enche aquele outro cantil, e depois escreve assim na parede: acredite no que está escrito nesse cantil, é verdade, é verdade. E eu estou aqui como alguém que bebeu desse poço para dizer para você: acredite na palavra do Senhor. Essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. É Ele quem tem poder para transformar a sua vida. É Ele quem cura, quem liberta, quem salva, quem enche os nossos corações de verdade, de verdade. E eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Peço que você feche os olhos.